Livro de Atos, capítulo 5, versículo 1. Mas um certo varão, chamado Ananias, com Safira sua mulher, vendeu uma propriedade, e reteve parte do preço, sabendo também sua mulher, e levando uma parte, a depositou aos pés dos apóstolos. Disse então Pedro: Ananias, por que encheu Satanás o teu coração, para que mentisses ao Espírito Santo e retivestes partes do preço da herdade? Guardando-a não ficava para ti? E vendida não estava em teu poder? Por que formaste este desígnio em teu coração? Não mentistes ao homem, mas a Deus. E Ananias, ouvindo essas palavras, caiu e expirou. E um grande temor veio sobre todos os que isto ouviram. E levantando-se os mancebos, cobriram o morto e, transportando para fora, o sepultaram. Passando um espaço de quase 3 horas, entrou também sua mulher, não sabendo o que havia acontecido. E disse-lhe Pedro: Dize-me, vendeste por quanto aquela herdade? E ela disse: Por tanto aquela herdade. E ela disse: Por tanto. Então Pedro lhe disse: Por que é que entre vós concertastes para tentar o Espírito Santo do Senhor? Eis aí a porta aos pés do que sepultaram o teu marido, e também te levarão a ti. E logo caiu aos seus pés e expirou. E entrando os mancebos, acharam-na morta e a sepultaram junto de seu marido. Irmãos, a gente vai entrar numa parte da palavra do Senhor, que o Senhor quer fazer um alerta para nós hoje. Irmãos, o que é engano? Engano é uma falha, um erro que a gente pode cometer. E o que significa enganar? As palavras são parecidas, mas o significado é meio diferente. Enganar envolve uma ação consciente. Você engana uma pessoa, a pessoa te engana. É uma ação consciente para fazer alguém errar ou levar alguém ao erro. Isso é enganar. E temos um caso aqui de duas pessoas que tentaram enganar o Espírito Santo do Senhor. Ananias e Safira, eles tinham uma herdade e a venderam. Venderam por um valor e entregaram outro valor para os discípulos. Pedro disse assim para eles: Por que vocês enganaram ao Espírito Santo? Se você não te trouxesse nada, não era o dinheiro seu? Por que você me enganou? Na verdade, você não enganou a mim como discípulo. Você enganou ou tentou enganar ao Espírito Santo do Senhor. E se você voltar lá no Atos 5, no versículo de número 2, você vai ver que eles consentiram em enganar, ele e sua mulher. Versículo 2: E reteve parte do preço, sabendo também a sua mulher, e levando uma parte, a depositou aos pés dos apóstolos. Eles consentiram em enganar. Eles quiseram enganar. Foi de caso pensado. Olha no versículo 9. Então Pedro lhe disse: Por que é que entre vós concertastes, combinaram de tentar o Espírito Santo ao tentar enganá-lo? Eles consentiram. Eles quiseram enganar ao Senhor. Enganar ao Espírito Santo. É possível enganar o Espírito Santo, irmãos? Não é possível? Então vamos ver. Primeiro livro de Samuel, capítulo 16, versículo 7. Porém o Senhor disse a Samuel: Não atentes para a sua aparência, nem para a altura da sua estatura, porque eu tenho rejeitado. Porque o Senhor não vê como o homem vê, pois o homem vê aquilo que está diante dos olhos, porém o Senhor olha para o coração. Esse versículo, irmãos, ele normalmente é usado para mostrar o quanto Deus é mais justo que o homem, o quão ele é bom e o homem nem tanto, porque Deus vê o coração e o homem olha o exterior. Mas, irmãos, a gente tem que se lembrar de uma coisa: o Senhor ver o coração significa que Ele vê tudo. Ele também vê se você está tentando enganar ou se você está tentando se enganar. E a palavra mostra que Ele vê isso mesmo. Vamos em Hebreus 4. A palavra do Senhor mostra que o Senhor não pode ser enganado e que a própria palavra
mostra isso. Hebreus, capítulo 4, versículos 12 e 13. Amém? Você achou? Então dá um glória a Deus aí. Amém. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que espada alguma de 2 gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e medulas. É apta para discernir os pensamentos e o quê? Intenções do coração. Aí eu deixo a pergunta novamente. É possível enganar o Senhor? Não é possível. Mas aí eu deixo uma pergunta mais complicada ainda. Se não é possível enganar ao Senhor, por que Ananias e Safira tentaram enganar ao Senhor? A resposta disso está lá em Provérbios. Provérbios 30. Hoje você vai passear pela Bíblia, hein, irmão? Você vai passear um pouquinho aí. Provérbios 30. E é aqui que a gente entra no foco da nossa palavra. Livro de Provérbios, capítulo 30, versículo 12. A palavra diz assim: há uma geração que é pura aos seus próprios olhos, mas que nunca foi lavada de sua imundície. O Senhor está dizendo aqui que há uma geração que é pura aos seus próprios olhos, mas nunca foi lavado da sua imundície. Irmãos, esse versículo, ele é forte, ele é contundente, mas o Senhor está querendo falar para a gente isso. Existe uma geração de pessoas que se enganam, irmãos. Existe uma geração de pessoas como Ananias e Safira. Eles não estavam fazendo algo ruim ao dar parte do dinheiro aos discípulos para ajudá-los, mas eles estavam tentando enganá-los. Aquela atitude de Ananias e Safira foi mais uma atitude moralista do que por amor à obra. Aquela atitude de Ananias e Safira foi de caso pensado. Eles consentiram em enganar. Eles pensaram que estavam fazendo bem, só que somente aos seus próprios olhos. Você não pode, irmão, se julgar que você é bom segundo os seus critérios. Você tem que se julgar se você é bom ou não segundo os critérios do Senhor. Fala para o irmão que está do seu lado: não se engane. Existe uma geração que se julga correta, com uma falsa consciência de estar fazendo bem, mas lá no fundo do seu coração, eles ainda não foram transformados de seus pecados e nem de sua raiz mundana e carnal. Ananias e Safira achavam que estavam fazendo aquilo que era certo, mas eles estavam tomando aquela atitude, de caso pensado, como uma maneira de enganar. Eles estavam ali mostrando a raiz que eles tinham dentro deles ainda, da mentira, a raiz do engano, a raiz da falsidade com os homens. Eles ainda não haviam sido lavados de sua imundície. Irmãos, não podemos nos enganar com um discurso de falsa boa ação. Eu vou explicar isso para você entender. Você não pode fazer algo que as pessoas consideram bom só porque é bom. Você faz por obrigação, você não faz por amor. E é isso que o Senhor quer que a gente faça. Que tudo que a gente fizer por Ele, para as pessoas, não seja por moralismo, não seja por obrigação. A palavra diz que eu devo fazer isso, então eu vou fazer. Não adianta você fazer o que está escrito aqui empurrado. Vou fazer porque está escrito aqui, mas no fundo do seu coração você não tem esse amor. Você tem que ser transformado. Você não pode ficar se enganando. Amém, irmãos? Quem está entendendo aí, dá um glória a Deus. Vamos ver mais um versículo que mostra alguém que tentou enganar ao Senhor. Livro de Gênesis, capítulo 4. Gênesis, capítulo 4, versículo 8 ao 10. Vamos lá. E falou Caim com seu irmão Abel. E sucedeu que, estando eles no caminho, se levantou Caim contra o seu irmão Abel e o matou. E disse o Senhor a Caim: onde está Abel, teu irmão? E ele disse: não sei, sou eu guardador do meu irmão?
E disse Deus: que fizeste? A voz do sangue do teu irmão clama a mim desde a terra. Eu vou ler agora com a entonação que eu creio que foi falada naquele momento. Falou Caim com seu irmão Abel. Sucedeu que, estando eles no campo, se levantou Caim contra o seu irmão Abel e o matou. E disse o Senhor a Caim: onde está Abel, teu irmão? E ele disse: não sei, sou eu o guardador do meu irmão agora? E disse Deus: que fizeste? A voz do sangue do teu irmão clama a mim desde a terra. Aqui, Deus estava dizendo que sabia o que ele havia feito. Quando ele disse: que fizeste? Deus, como vê todas as coisas, já tinha visto, já sabia que Caim havia matado seu irmão. Então ele diz aqui: que fizeste? Ele não pergunta como, ele já diz: que fizeste? Ele já sabia o que havia acontecido. E Caim tentou enganar ao Senhor também. Caim também não havia sido lavado de sua raiz mundana e carnal. Vamos em Mateus capítulo 26. Irmãos, o Senhor cravou forte isso quando a gente estava orando para fazer essa palavra. O Senhor falou, inclusive essa palavra foi pregada no grupo de jovens, e o Senhor ficou martelando que a gente devia falar essa palavra, que devia pregar essa palavra, e estamos pregando, irmãos. É uma palavra que não é uma palavra fácil de se ouvir. Tem que ser crente para ouvir uma palavra dessa, porque a gente não pode ficar se enganando. Irmãos, é duro dizer, mas você não pode pensar que só porque você está vindo à igreja, você é salvo. Você está buscando a sua salvação. Mas estar dentro de uma igreja não significa que você é salvo. É uma grande estratégia de Satanás é deixar as pessoas desviadas dentro da igreja. Por quê? Para que ela se engane. Para que ela ache que está fazendo tudo certinho. Ela acha que está obedecendo e não está. Ela está com um pezinho aqui e um pezinho lá. E com o Senhor, ou você fecha 100%, ou você não está com o Senhor. Com Deus é sim, sim, ou não, não. Amém? Mateus, capítulo 26, versículo 33 ao 35. Mas Pedro, respondendo, lhe disse: ainda que todos se escandalizem em ti, eu nunca me escandalizarei. E disse-lhe Jesus: em verdade te digo que nesta mesma noite, antes que o galo cante 3 vezes, me negarás. Disse-lhe Pedro: ainda que me seja mister morrer contigo, não te negarei. E todos os discípulos disseram o mesmo. Vamos lá no versículo 69 agora. Ora, Pedro estava sentado fora no pátio, e aproximando-se dele, uma criada disse: tu também estava com Jesus, o Galileu. Mas ele negou, dizendo de todos: não sei o que dizes. E saindo para o vestíbulo, outra criada o viu e disse aos que ali estavam: este também estava com Jesus, o Nazareno. E ele negou outra vez com juramento: não conheço tal homem. E daí a pouco, aproximando-se os que estavam ali, disseram a Pedro: verdadeiramente também tu és deles, pois a tua fala te denuncia. Então começou ele a praguejar e a jurar, dizendo: não conheço esse homem. Imediatamente o galo cantou. E lembrou-se Pedro das palavras de Jesus que lhe dissera: antes que o galo cante, 3 vezes me negarás. E saindo dali, chorou amargamente. Irmãos, aqui é mais um caso. Pedro dizia estar com o Senhor até a morte, mas na hora que ele foi provado por isso, vamos ver se eu estou com Jesus, ele não estava. Ele estava dizendo uma coisa, mas estava fazendo outra. E nós, irmãos? Será que nós temos mantido a nossa palavra aliada ao nosso cumprimento, ou a gente só tem dito que é seguidor de Cristo? Será que estamos agindo conforme o Senhor nos ordena agir, ou será que estamos enganando-nos a nós mesmos? É muito fácil aqui, como Pedro falou: Senhor, irei contigo até a morte.
E na hora que ele foi perseguido, neste momento ele fugiu. Ele disse que não conhecia o Senhor. Quantos, em momentos de luta, em momentos de problemas, em momentos de dificuldades no trabalho, esquecem do Senhor? Deixam o Senhor de lado também? Se enganam com um discurso de que o Senhor é tudo para mim, ou com Deus eu posso todas as coisas, mas na hora que o problema vem, você é o primeiro a deixar Jesus de lado. O Senhor manda dizer aqui pra gente hoje, não se engane. Fala pro seu irmão do lado, não se engane. A gente não pode esquecer novamente isso. A gente tem que analisar a nossa vida segundo os critérios de Deus, não segundo os nossos próprios critérios. Os pensamentos do Senhor são mais elevados que os nossos, é o que diz a palavra. Não pense que só porque na sua forma humana de imaginar você é uma pessoa boa, que de fato você é segundo os critérios do Senhor. Você tem que analisar a sua vida aqui, ó. O critério para você analisar a sua vida tem que estar aqui dentro. Se você for uma pessoa boa segundo esses critérios, então dá glória a Deus pela sua vida. Amém? Vamos no livro de Atos 19. Irmãos, estratégia do Senhor, o objetivo do Senhor é que você seja salvo. Mas a estratégia de Satanás é que você pense estar salvo e não vigie, e não guarde tudo, não permaneça fiel até o fim. Ele quer deixar pessoas dentro da igreja, mas com um pé fora da igreja. Pessoas meio termo. A Bíblia diz pessoas mornas, né? E a gente sabe o que acontece com quem é morno. O Senhor diz que ele vomita ele da boca dele, porque ou é sim, sim, ou é não, não. Não se engane. Atos 19, versículo 13. E alguns dos exorcistas judeus ambulantes tentavam invocar o nome do Senhor Jesus sobre os que tinham espíritos malignos, dizendo: esconjuro-vos por Jesus a quem Paulo prega. E os que faziam isto eram 7 filhos de Seva, judeu principal dos sacerdotes. Respondendo, porém, o espírito maligno disse: conheço a Jesus e bem sei quem é Paulo. Mas vós quem sois? E saltando neles, o homem que tinha espírito maligno e assenhorando-se dos dois, pôde mais do que eles, de tal maneira que nus e feridos fugiram daquela casa. Aqui, irmãos, filhos de Seva, querendo expulsar um demônio em nome do Senhor a quem Paulo pregava. Só que eles não eram do Senhor a quem Paulo pregava. Então, o espírito maligno observou isso. Se você está se enganando, irmãos, se você acha que está fazendo certo e lá no fundo você sabe que tem alguma coisa errada, alguma coisa ainda que não está dentro da palavra, não é só você quem sabe disso. Espiritualmente isso também é notório. Satanás também percebe isso. E você por isso precisa vigiar. Deus sabe qual é o teu ponto fraco. O inimigo também sabe, mas nós sabemos do poder do nosso Deus que é infinitamente maior do que qualquer coisa, amém? Os filhos de Seva aqui estavam se enganando, quiseram agir como servos de Deus, mas não eram servos de Deus. Fala para o seu irmão do lado, não se engane. O Senhor quer sinceridade de coração. O Senhor quer que você faça o que você fala. Você fale conforme a palavra e haja conforme a palavra. E hoje é um momento para nós tomarmos uma decisão. A gente sabe lá no mais fundo do nosso coração aquilo que nós temos dificuldades, aquilo que nós não temos dificuldades, aquilo que nós sabemos que estamos nos enganando ou não. Nós sabemos disso. Aquilo que a gente mesmo cria uma desculpa. Ah, não, mas acho que não é bem por aí, acho que não é bem assim. Você sabe, o Espírito Santo está tocando no seu coração agora e te mostrando aquilo que você tem se enganado, aquilo que você está querendo dar um jeitinho, ou está querendo acrescentar, não, desse jeitinho aqui eu vou levando com a barriga. O Senhor não quer que você leve o evangelho com a barriga.
O Senhor quer que você leve ele a sério, porque a salvação é coisa séria. Amém? Hoje é uma noite para você tomar uma decisão. É sim, sim ou não, não. Ou você fecha 100% com Deus, ou você não está fechado com Ele. Esse é o momento agora para você selar sua vida de novo no livro do Cordeiro. Se você tem aí no seu coração alguma coisa ainda que você tem guardado de mágoa, ou que você sabe que você está fazendo e que o Senhor não se agrada e está com dificuldade para vencer isso, o Senhor está dizendo para você, não se engane. Não se engane. Se você só cumpre o que está escrito aqui na palavra por obrigação, o Senhor te diz, moralismo não é evangelho. Não faça boas ações, faça por amor, não faça por obrigação. Jesus, ele está nessa noite abrindo os nossos olhos para que a gente veja onde nós caímos e nos levantemos novamente. Tem vários casos na Bíblia de pessoas que caíram e se levantaram. Davi tentou se enganar com Betseba, né? Ele traiu, mandou matar Urias. Jacó enganou seu pai se passando pelo seu irmão. Colheram os frutos, as consequências. Aí eles pararam de enganar, de se enganar, se humilharam perante Deus, se esforçaram, deixaram de lado a sua imundícia e houve perdão e conversão para eles, amém? E é isso que vai acontecer aqui nessa noite. O Senhor não veio para condenar o mundo, como ele diz em João 3, mas para salvar o mundo. Como é que diz o versículo mesmo que a gente usou? Que há uma geração que é pura aos seus próprios olhos, que não foi lavada de sua imundícia. Nós já fomos lavados. Então, irmãos, nós já fomos lavados pelo sangue do Cordeiro. Então não se engane. Não se engane. Você já foi lavado pelo sangue do Senhor. Amém? Então agora eu queria que você se colocasse de pé na presença do Senhor agora. E queria que você baixasse a sua cabeça agora, nesse momento.